Eu achava que conhecia minha esposa, até o meu celular vibrar tarde da noite. Uma única mensagem destruiu 11 anos de casamento em um segundo. Ela achava que eu iria implorar, chorar ou fazer um escândalo. Ela esperava um caos emocional que permitisse que ela me manipulasse. Mas ela estava errada. Em vez de lágrimas, eu liguei um cronômetro. Exatamente 12 horas depois, ela perceberia que enviar aquela mensagem foi o erro mais caro da vida dela. Eu não apenas aceitei o divórcio. Eu transformei o fim do nosso casamento em uma operação de negócios implacável. Era uma quarta-feira, 11h32 da noite. Eu estava sentado no sofá da nossa casa, verificando os resultados do futebol antes de dormir, quando a tela do meu celular se iluminou. Era uma mensagem da Fernanda. O texto era breve e profissional, como se ela estivesse encerrando um contrato com um fornecedor de internet, e não um casamento de 11 anos. Ela escreveu que estava dando andamento ao divórcio. Ela exigia que eu respeitasse a decisão dela e não tentasse procurá-la. Ela informou que já tinha feito arranjos para ficar em outro lugar e que todos os detalhes seriam tratados exclusivamente através de advogados. Nenhum telefonema, nenhuma conversa cara a cara. Apenas um texto frio entregue enquanto eu lia notícias de esportes. Eu li a mensagem uma vez, depois li novamente para ter certeza de que meu cérebro não estava me pregando uma peça. As palavras não mudaram. Fiquei sentado, imóvel, por exatamente 30 segundos, permitindo que a informação penetrasse na minha consciência. Então, digitei minha resposta. Uma única palavra. Entendido. Pressionei enviar. O relógio mostrava 11h33 da noite. Exatamente 1 minuto de diferença. Fiquei olhando para a tela, esperando uma explicação, um pedido de desculpas, qualquer coisa humana. Mas apenas o silêncio respondeu. A manhã de quinta-feira chegou rápido demais. Acordei às 6h15 da manhã, esperando que o dia anterior tivesse sido apenas um pesadelo causado pelo estresse. Mas as roupas da Fernanda ainda estavam penduradas no armário, e ela não estava lá. A casa parecia vazia de uma maneira diferente, quase estranha. Na bancada da cozinha, encontrei um bilhete com a letra dela, informando que ficaria na casa da amiga dela, a Camila. Fiz um café e sentei à mesa da cozinha, dando a mim mesmo exatamente 10 minutos para sentir o que quer que fosse. Choque, um pouco de dor e uma estranha e inesperada sensação de alívio. Quando o alarme do meu celular tocou, levantei-me e comecei a trabalhar. Se ela queria lidar com isso como um negócio, eu me tornaria o empresário mais rígido que ela já conheceu. Minha primeira ligação foi para o Ricardo, um advogado com quem eu havia trabalhado em uma revisão de contrato há 2 anos. Deixei uma mensagem detalhada às 7h08 da manhã e encaminhei o print da mensagem da Fernanda enquanto ainda estava na linha. Ricardo retornou a ligação às 8h45, e eu pude ouvir a satisfação profissional na voz dele. Ele confirmou que aquela mensagem era exatamente o que precisávamos. Era uma prova documental clara de abandono do lar conjugal e intenção declarada de divórcio. Ela estava pedindo procedimentos legais e documentando sua própria partida. A segunda ação foi financeira. Às 10h30 da manhã, eu já estava sentado em uma agência bancária diferente daquela que usávamos juntos, abrindo uma nova conta corrente individual. Nossa conta poupança conjunta tinha R$ 94.400. Calculei exatamente a metade, até o último centavo. R$ 47.200. Transferi esse valor para a minha nova conta e mudei imediatamente os dados para o depósito do meu salário. Depois, fui para casa e criei uma planilha detalhada, rastreando cada conta compartilhada, cada cartão de crédito e cada ativo que possuíamos juntos. Eu queria documentação de absolutamente tudo. O terceiro passo foi a segurança. Às 11h15 da manhã, liguei para um chaveiro. À 1h da tarde, durante o que seria meu horário de almoço, um profissional já estava na casa trocando o segredo de todas as fechaduras. Documentei cada mudança com fotos e registros de horário. A lógica era inatacável. Se ela havia abandonado a residência, conforme sugerido no texto dela, então eu precisava proteger o imóvel. Eu não a estava expulsando, eu estava apenas garantindo a segurança da casa onde eu permanecia sozinho. O quarto ponto foram os seguros e benefícios.
À 1h30 da tarde, liguei para o departamento de recursos humanos da minha empresa. Expliquei a situação e o representante me guiou pelo processo de remover a Fernanda como minha dependente no plano de saúde, o que foi permitido imediatamente devido à mudança no status familiar. Atualizei o beneficiário do meu seguro de vida para o meu irmão, Daniel, em vez da Fernanda. A representante do RH pareceu surpresa com a minha abordagem sistemática, mas eu aprendi há muito tempo que emoção e eficiência não se misturam bem. Em seguida, alterei as senhas da Netflix, do Hulu, da Amazon Prime, atualizei a senha do Wi-Fi doméstico e o código de acesso do sistema de segurança. Eram pequenas ações, talvez até simbólicas, mas cada uma reforçava os limites que ela mesma havia estabelecido com aquela mensagem de texto. Ela deixou claro que estava seguindo em frente. Eu estava apenas acomodando essa decisão. Criei uma estrutura de pastas no meu computador rotuladas como divórcio, comunicações, financeiro e jurídico. Às 2h30 da tarde de quinta-feira, menos de 15 horas após receber o texto dela, eu já tinha realizado mais preparativos para o divórcio do que a maioria das pessoas consegue em semanas. Eu me senti eficiente, focado e estranhamente calmo. Naquela noite, pedi comida de um restaurante mexicano que a Fernanda sempre reclamava ser muito simples. Comi tacos e assisti a um jogo de basquete em completa paz. Sem comentários passivo-agressivos sobre minhas escolhas alimentares. Apenas silêncio e paz. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando comecei a revisar os extratos detalhados da nossa conta conjunta dos últimos meses para adicionar à pasta do advogado. Notei algo estranho. Transações que não faziam sentido. Jantares caros em outra cidade naqueles fins de semana em que ela disse que estava visitando uma tia doente. As somas eram significativas. R$ 847 em um único jantar. R$ 923 em um hotel de luxo. Senti um aperto no estômago. Ela não tinha apenas ido embora. Ela estava planejando isso há meses. E, ao olhar os extratos, percebi que ela estava financiando a traição dela com o nosso orçamento conjunto. Minha calma se transformou em uma fúria fria e calculada. Percebi naquele momento que aquilo não era apenas um divórcio. Era uma guerra, e ela nem desconfiava que eu já tinha partido para o ataque. A manhã de sexta-feira não começou com café, mas com uma visita ao escritório do Ricardo. A sala dele tinha uma vista panorâmica da cidade, mas eu só estava interessado no monitor do computador dele. Entreguei a ele todos os dados coletados. Ricardo leu a mensagem da Fernanda em voz alta e assentiu com satisfação profissional. Juridicamente, aquilo era impecável. Ela mesma nos entregou todos os trunfos, intenção claramente declarada de se divorciar, abandono voluntário do lar e exigência direta de envolver advogados. Discutimos a estratégia. Ricardo explicou que a mensagem dela estabelecia uma linha do tempo clara. Isso era crucial para a divisão de bens. Tudo o que eu fizera com as finanças no dia anterior foi qualificado como proteção de interesses em resposta às declarações dela. Entreguei a ele um pendrive com capturas de tela, extratos bancários e registros de alterações de senhas. Às 2h da tarde, as taxas judiciais estavam pagas e os documentos foram oficialmente protocolados no tribunal. Entramos na esfera legal. Agora era oficial. Naquela mesma tarde, enquanto eu terminava meu trabalho, a Fernanda me escreveu novamente. O tom das mensagens havia mudado. A confiança desapareceu, dando lugar ao nervosismo. Ela escreveu que provavelmente devíamos conversar. Em vez de uma resposta, enviei a ela o cartão de contato do escritório do Ricardo, com endereço e número de telefone. Ela respondeu instantaneamente, perguntando se eu realmente queria fazer as coisas daquele jeito. Eu não respondi. Ela queria formalidade, e ela a teve. Meu telefone silenciou. O sábado chegou com uma calma enganosa. Por volta das 2h30 da tarde, eu estava organizando a garagem quando ouvi o som familiar de um motor. Olhei pela janela. A Fernanda saiu do carro e caminhou em direção à porta da frente. Ela andava com confiança, como a dona da casa que apenas volta do mercado. Ela pegou as chaves, inseriu a chave na fechadura e tentou girar. Nada aconteceu.
Vi a irritação surgir no rosto dela. Ela tentou de novo, sacudindo a maçaneta, achando que a fechadura estava apenas emperrada. Mas a fechadura era nova, e a chave antiga dela era apenas um pedaço de metal inútil. Ela começou a bater. Respirei fundo, caminhei até a porta e abri. Mas não dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Permaneci parado na passagem, bloqueando completamente a entrada com meu corpo. Ela parecia genuinamente surpresa. Perguntou por que eu tinha trocado as fechaduras. Respondi com voz firme e calma que ela havia informado sobre a mudança e retirado seus pertences, então eu garanti a segurança da casa. Ela tentou argumentar, alegando que não quis dizer nada literalmente, que ainda não havia protocolado nenhum documento. Eu a lembrei do texto da sua própria mensagem. Estou seguindo em frente com o divórcio. Era tempo presente, uma ação ativa, não uma reflexão. Ela tentou apelar para a piedade, pedindo para entrar e pegar mais algumas coisas. Eu recusei. Disse a ela para fazer uma lista do que precisava e entregá-la através do advogado. A coordenação da retirada de pertences é um procedimento padrão. Ela estava parada na soleira de sua própria escase. Pela primeira vez, percebeu que havia perdido o controle. De repente, o telefone tocou na bolsa dela. Ela o tirou, olhou para a tela e notei o rosto dela empalidecer. Era uma mistura de pânico e culpa. Ela silenciou rapidamente o aparelho, sem atender. Observei-a atentamente. Comentei que ela deveria atender se fosse importante. Ela mentiu, dizendo que não era ninguém. Mas eu sabia que ninguém não causa tal reação. Era ele. Gustavo. O homem por quem ela estava destruindo nossa vida, e a quem agora tentava esconder de mim, parada na minha porta. Ela tentou mudar de assunto, insistindo que devíamos conversar como adultos. Respondi que era exatamente isso que estávamos fazendo. Ela pediu advogados, eu providenciei advogados. Lenta, mas firmemente, fechei a porta na cara dela. Ouvi o clique da tranca girando. Pela janela, observei enquanto ela ficava parada lá por mais alguns minutos, olhando para a porta fechada. Então, ela se sentou no degrau da varanda e pegou o telefone novamente. Ela digitava mensagens, apagava, digitava de novo. Seus ombros caíram. Ela não parecia uma mulher livre de um casamento opressivo, mas sim alguém que de repente se viu em uma armadilha. 20 minutos depois, ela finalmente se levantou, entrou no carro e foi embora. Mas ela não sabia o principal. Enquanto ela estava sentada na minha varanda, fiz mais uma ligação. Desta vez, anônima. Informei o departamento de conformidade da empresa dela sobre despesas suspeitas no cartão corporativo durante os fins de semana em São Paulo. Eu sabia que ela usava a conta da empresa para financiar as viagens ao amante quando nosso limite conjunto se esgotava. O mecanismo foi acionado. Ela pensava que o maior problema dela era a porta trancada da casa. Ela estava errada. Os verdadeiros problemas estavam apenas começando, e desta vez ela não tinha para onde voltar. A terça-feira de manhã trouxe um e-mail do Ricardo que mudaria todo o curso do processo. O assunto dizia apenas: "Você vai querer ver isso." Abri o anexo e encontrei as respostas preliminares da fase de descoberta financeira, enviadas pela advogada da Fernanda. Eram os extratos bancários pessoais dela, aqueles que ela jurava usar apenas para despesas pequenas e itens essenciais. Comecei a rolar pelas páginas e senti meu estômago embrulhar. Havia cobranças recorrentes em restaurantes de alta gastronomia em São Paulo. Fasano, DOM, Mani. Múltiplas cobranças ao longo de setembro e outubro. O que mais chamou minha atenção foram as estadias em hotéis. Hotel Emiliano, dias 28 e 29 de setembro. Hotel Unique, 12 e 13 de outubro. Passagens aéreas compradas no mesmo cartão. Peguei meu celular e comecei a cruzar as datas com o meu calendário pessoal. 28 de setembro foi o fim de semana em que a Fernanda me disse que iria para um retiro de yoga com a Camila em Campos do Jordão. 12 de outubro, o feriado, quando ela supostamente viajou para o interior para visitar uma tia que estava doente. Lembrei-me claramente de ter me oferecido para ir junto,
E de como ela insistiu que a tia ficaria mais confortável apenas com a presença dela. Era tudo mentira. Cada cobrança de restaurante estava localizada nos bairros nobres de São Paulo. Alguém lá em cima avalia múltiplas viagens caras, mentiras elaboradas e milhares de reais em jantares finos. E essas eram apenas as cobranças no cartão pessoal dela. Tive a certeza de que havia mais. Liguei para o Ricardo imediatamente. Ela não estava em retiro nenhum. Ela estava vivendo uma vida dupla de luxo com o nosso dinheiro. Passei minha hora de almoço investigando. Vasculhei as redes sociais antigas da Fernanda, procurando fotos da época da faculdade. Lá, marcado em várias fotos de 2012, estava um tal de Gustavo. Eles pareciam muito próximos nas imagens. Procurei pelo perfil atual dele e encontrei exatamente o que temia. Gustavo, fundador de uma startup de tecnologia em São Paulo. O perfil dele no LinkedIn mostrava que a empresa dele havia acabado de ser vendida por milhões de reais em agosto. O tempo se encaixou perfeitamente. O anúncio da venda da empresa foi em agosto. As primeiras viagens da Fernanda para São Paulo começaram no início de setembro. Ela viu o sucesso financeiro dele e decidiu que o nosso casamento de classe média não era mais suficiente. Ela não estava apenas saindo de um casamento, ela estava tentando pular para um barco muito mais luxuoso. Na quarta-feira, os registros telefônicos chegaram. Eles mostravam 347 mensagens de texto entre Fernanda e Gustavo em apenas 8 semanas, além de 23 ligações que variavam de 15 minutos a 2 horas. A linha do tempo era condenatória. Início de agosto, reconexão. Final de setembro, planejamento das visitas. Meados de outubro, discussões sobre o divórcio. Mas as mensagens mais cruciais vieram depois do texto de divórcio que ela me enviou. Dia 25 de outubro. Fernando escreveu para ele dizendo o que tinha feito, que tinha me contado. A resposta do Gustavo veio 3 horas depois. Ele perguntou se ela havia mencionado o nome dele. Quando ela disse que não, ele respondeu que era melhor assim. Fernanda perguntou o que ele queria dizer. Ele respondeu que divórcio era complicado e que eles deveriam ver como as coisas ficariam. Os dias seguintes nos registros mostravam o desespero crescente dela. Perguntas sobre por que ele não atendia. Mensagens dizendo que ela precisava saber se eles estavam juntos nessa. E então, o silêncio. Gustavo nunca mais respondeu. Ele visualizou e ignorou. Ricardo olhou para mim do outro lado da mesa e disse a verdade brutal: ele queria o caso, não o compromisso. Ela pediu o divórcio por alguém que desapareceu em 48 horas. Naquela noite, a campainha tocou. Eram quase 7 da noite. Fernando estava na porta, parecendo pior do que eu jamais a tinha visto. As olheiras profundas sugeriam noites sem dormir. O cabelo estava preso de qualquer jeito e ela usava roupas velhas. Essa não era a Fernanda que curava cuidadosamente sua aparência. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança engatada. Ela começou a chorar, dizendo que sabia que eu a odiava. Respondi honestamente que não sentia ódio, apenas indiferença. Ela implorou para conversar, dizendo que queria consertar as coisas, consertar nós. Olhei para ela e vi a verdade nua e crua. Ela não estava ali por amor. Ela não estava ali por arrependimento genuíno. Ela estava ali porque o plano A dela tinha falhado espetacularmente. Gustavo a havia rejeitado, e agora ela estava tentando voltar para sua rede de segurança. Eu disse a ela que sabia sobre o Gustavo. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela tentou negar, balbuciando que não era o que eu pensava. Interrompi com os fatos frios. 8 semanas de planejamento. Viagens financiadas pela nossa conta conjunta. A venda da empresa dele. O silêncio dele após o pedido de divórcio. Ela admitiu. Admitiu que achava que tinha algo real com ele. E então admitiu que ele mudou de ideia assim que a realidade bateu. Ela chorava copiosamente agora, dizendo que percebeu o valor do que tínhamos. Respondi que ela só percebeu o valor do que tinha porque a alternativa mais rica não a quis. O telefone dela vibrou no bolso. Ela levou a mão instintivamente,
checando a tela com esperança nos olhos. Perguntei se era o Gustavo. Ela negou rápido demais, apertando o aparelho contra o peito. Pedi para ela me mostrar a tela, então. Se era apenas uma amiga, não haveria problema. Ela recuou. Ela não podia me mostrar, porque mesmo ali, implorando para voltar para casa, ela ainda estava esperando uma mensagem dele. Ela ainda estava mantendo ele como prioridade e eu como step. Fechei a porta devagar. O som da tranca ecoou como um veredito final. Eu não era o plano B de ninguém. Eu me amava demais para ser o prêmio de consolação. Observei pela janela enquanto ela entrava no carro, ainda checando o celular, ainda esperando por um homem que já tinha esquecido que ela existia. A minha vingança não precisava ser cruel, bastava deixá-la sozinha com as consequências das próprias escolhas. A manhã de quinta-feira trouxe um e-mail urgente do Ricardo solicitando minha presença em uma reunião de emergência. A advogada da Fernanda havia entrado em contato alegando que sua cliente estava tendo sérias dúvidas sobre o divórcio e desejava explorar alternativas. Ricardo comentou que a situação seria interessante. A reunião aconteceu às 2 da tarde na sala de conferências do escritório dele. Estávamos eu, Ricardo, Fernanda e sua advogada, Cristina. Fernanda parecia ter chorado a manhã inteira, com olhos inchados e uma postura derrotada. Cristina, por outro lado, tentava manter uma compostura profissional, embora parecesse desconfortável. A advogada começou argumentando que Fernanda estava em sofrimento emocional significativo quando enviou aquela mensagem inicial e solicitou que tratássemos o assunto como uma separação temporária, e não como um processo formal de divórcio. Era uma tentativa clara de reescrever a narrativa para salvar a pele da cliente. Ricardo, com a calma de quem segura todas as cartas, deslizou uma pasta pela mesa de conferência. Ele relembrou a todos que a cliente havia declarado especificamente que estava seguindo em frente com o divórcio e que os detalhes seriam tratados por advogados. Ele enfatizou que eu apenas respeitei os desejos claramente declarados dela e protegi meus interesses, como qualquer pessoa razoável faria. Cristina tentou argumentar que as pessoas dizem coisas no calor do momento, mas Ricardo a interrompeu suavemente. Aquela mensagem foi enviada às 11h32 da noite, após aparente consideração cuidadosa, e não durante uma discussão. Decidi que era o momento de intervir. Quebrei meu silêncio e tomei o controle da narrativa. Olhei diretamente para Fernanda e expus a cronologia que ela tentava esconder. Perguntei quando exatamente ela havia contatado Gustavo pela primeira vez. Respondi minha própria pergunta, foi em 15 de agosto, 2 dias após o artigo sobre a venda milionária da empresa dele ser publicado. Os olhos de Fernanda se arregalaram, ela percebeu que eu sabia de tudo. Continuei a listar os fatos com precisão cirúrgica. Citei as visitas a São Paulo em 3 fins de semana separados, 28 de setembro, 12 de outubro e 19 de outubro. Desmontei as mentiras sobre o retiro de yoga, a visita à tia doente e o aniversário da amiga. Revelei que os registros telefônicos mostravam 347 mensagens de texto e 23 ligações telefônicas enquanto ela ainda vivia sob o meu teto. A sala ficou em silêncio absoluto quando perguntei quando Gustavo parou de responder. Respondi por ela, dia 25 de outubro, exatamente o dia seguinte ao envio da mensagem de divórcio. O plano dela havia evaporado junto com o amante, e agora ela queria desfazer tudo porque sua rede de segurança havia falhado. Cristina tentou protestar. Mas eu lancei o desafio final. Pedi para Fernanda mostrar o telefone para todos na sala naquele exato momento. Se ela estava ali porque queria consertar nosso casamento, ela deveria provar que não estava mais tentando contatar Gustavo. Exigi que ela mostrasse as mensagens para provar que eu não era apenas uma opção de refúgio. Fernanda olhou para o telefone sobre a mesa. Ela não o pegou. Não se moveu em direção a ele. Ela apenas o encarou como se fosse um objeto perigoso. A inação dela foi a confirmação que todos precisavam. Levantei-me e declarei que a reunião estava encerrada. Avisei que assinaria qualquer documento necessário para finalizar o divórcio, mas que me recusava a sentar ali e ser o prêmio de consolação de alguém enquanto ela esperava para ver se sua primeira opção mudava de ideia. Fernanda tentou segurar meu braço quando passei por ela, mas eu continuei andando. Eu não era a rede de segurança dela.
Na sexta-feira, as consequências financeiras e profissionais começaram a atingir Fernanda com força total. Ricardo me ligou para informar que ela havia sido colocada em licença administrativa no trabalho. O departamento de conformidade descobriu que ela havia usado o cartão corporativo para financiar suas viagens pessoais a São Paulo. A denúncia anônima sobre o uso indevido de recursos da empresa surtiu efeito imediato. Gustavo, querendo distância do escândalo, não ofereceu ajuda. A descoberta financeira revelou ainda que ela havia gasto mais de R$ 8.000 da nossa conta conjunta em seu relacionamento com Gustavo. Roupas de grife, joias e tratamentos estéticos, tudo comprado com o nosso dinheiro para impressionar um homem que desapareceu em poucos dias. No sábado à tarde, a peça final do quebra-cabeça chegou. Um pacote vindo de São Paulo, com o remetente em nome de Gustavo. Dentro, havia impressões de conversas de texto entre ele e Fernanda, acompanhadas de uma nota fria dizendo que ele não seria arrastado para o nosso divórcio. As mensagens revelavam tudo. Fernanda havia iniciado o contato, perguntado sobre a fortuna dele e planejado mudar-se para a cidade dele. Gustavo encorajou tudo até o momento em que se tornou real. No dia 25 de outubro, quando ela disse que estava se separando, ele respondeu que não sabia que ela ainda vivia como casada e encerrou a comunicação. Ele estava se protegendo legalmente, mas ao fazer isso, entregou a prova definitiva da premeditação e da ganância dela. As semanas seguintes revelaram a extensão total da queda da Fernanda. Ela perdeu o emprego oficialmente. A notícia sobre o uso indevido do cartão corporativo e o caso extraconjugal se espalhou rapidamente pelo setor. Ela tentou ficar com a Camila nas primeiras 2 semanas, mas aquele arranjo desmoronou rápido. Agora, ela estava morando com os pais em uma cidade vizinha, de volta ao quarto de infância aos 36 anos de idade. O círculo social dela se distanciou. Gustavo, por sua vez, já estava aparecendo publicamente com uma nova namorada. Quando finalmente chegamos à audiência sobre a pensão alimentícia no final de novembro, o juiz revisou tudo. A iniciação do divórcio pela Fernanda, o abandono do lar, a dilapidação dos fundos conjugais para um relacionamento extraconjugal e a perda do emprego devido à própria má conduta. O juiz negou o pedido dela de suporte temporário. Do lado de fora do tribunal, ela me perguntou se eu realmente a deixaria sem nada. Respondi que a estava deixando exatamente com o que ela escolheu. Ela quis sair do casamento e eu estava apenas facilitando o processo. No início de dezembro, nos reunimos para a conferência final de acordo. As negociações foram diretas, uma vez que a Fernanda percebeu que não tinha nenhuma vantagem. Eu ficaria com a casa, minhas contas de aposentadoria e 70% do que restou na nossa poupança conjunta após a farra de gastos dela. Ela ficaria com a conta de aposentadoria dela, todos os pertences pessoais e 30% da poupança. Foi mais generoso do que o Ricardo achava necessário, mas eu queria que aquilo terminasse. Quando assinamos os papéis, a mão da Fernanda tremia ao segurar a caneta. A sala de conferências estava silenciosa, exceto pelo som das assinaturas nos documentos. Depois que ela assinou a última página, ela olhou para mim. Com a voz falha, ela perguntou se eu algum dia a amei de verdade. Pensei em mentir para tornar as coisas mais fáceis, mas ela havia pedido honestidade. Eu disse a ela que a amei todos os dias durante 11 anos. Mesmo quando as coisas eram difíceis. Mas expliquei que ela não me amava, ela amava a conveniência que eu proporcionava. Ela passou 2 meses planejando me deixar por alguém mais rico e só quis voltar quando o plano falhou. Isso não é amor, é medo de ficar sozinha. Eu me amava demais para ser a opção de segurança de alguém. Ela chorou e disse que não sabia como seguir em frente sem emprego e sem casa própria. Eu disse a ela que eventualmente ela aprenderia a nadar, mas que eu não podia mais ser o salva-vidas dela. O divórcio tornou-se definitivo em 1º de junho, cerca de 7 meses após a mensagem de texto dela ter chegado ao meu telefone. Naquela época, minha vida já havia se transformado completamente. Perdi 9 quilos, não por estresse, mas por voltar a cuidar de mim mesmo. Corria 3 vezes por semana e fazia trilhas nos fins de semana. A promoção no trabalho foi aprovada em março, trazendo um salário melhor e um título pelo qual eu trabalhava há anos.
Repintei o quarto principal, substituindo o bege que a Fernanda insistia por um azul profundo que eu realmente gostava. Comprei móveis novos para a sala de estar, fazendo a casa parecer minha, em vez de nossa. Reconectei-me com amigos da faculdade e comecei a ler novamente, um hábito que eu havia perdido sem perceber. Em abril, conheci a Mariana em um grupo de caminhada. Ela era engraçada, direta e refrescantemente honesta sobre o que queria. Estamos saindo casualmente há cerca de 6 semanas. O relacionamento parecia diferente do que eu tinha com a Fernanda. Era mais leve, mais fácil. Eu não precisava pisar em ovos ou tentar decifrar significados ocultos em cada conversa. Numa tarde de final de maio, sentei-me no meu pátio com uma cerveja, observando o pôr do sol. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Mariana confirmando nosso jantar no dia seguinte. Sorri e respondi imediatamente. 6 meses atrás, a Fernanda enviou uma mensagem terminando nosso casamento. Ela esperava que eu lutasse, implorasse e fizesse grandes gestos. Em vez disso, aceitei a decisão dela e me protegi. Ela perdeu o emprego, a independência e a dignidade tentando reverter uma escolha impulsiva baseada na ganância. Eu perdi um casamento que já estava morrendo e ganhei clareza absoluta sobre o que eu realmente queria da vida. A vida após aquela mensagem de texto não foi o desastre que eu temia, foi significativamente melhor. Às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é mostrar exatamente quem é quando pensa que você não está prestando atenção. A Fernanda me deu esse presente embrulhado em uma mensagem de texto tarde da noite. Ela escreveu que estava seguindo em frente com o divórcio e esperava que eu ficasse para trás. Ela seguiu em frente com os planos dela e caiu. Eu também segui em frente, mas em uma direção completamente diferente e muito melhor. Acontece que, às vezes, o fim de algo é apenas o começo da verdadeira liberdade.